Oi, então eu vim aqui mostrar, fazer um unboxing, na verdade, de um livro que eu recebi da editora Cultrix, da parceria que eu fiz esse ano com a editora Cultrix, né, que é um selo do grupo editorial Pensamento. E aí eu vim compartilhar aqui a abertura da caixa com vocês. Eu escolhi o livro, mas eu não conheço, né, se eu nunca peguei nele fisicamente. E aí eu vou mostrar aqui e falar um pouco da resenha dele para vocês. Então vamos abrir. Ele parece ser enorme. Eita, ele realmente é enorme. Então, vou conseguir abrir aqui. Então veio com marca-página aqui, né, divulgando o método Wim Hof, HOF, o Homem de Gelo. E aí vem com esse marcador com essa partezinha aqui que destaca para você colocar na página. Veio uma cartinha aqui que depois eu vou dar uma olhadinha. E aqui a capa do livro. O nome do livro é Na Iminência do Extermínio, a história dos judeus na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Então, quem me acompanha sabe que eu tenho muito interesse nessa questão da perseguição dos judeus, né, na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. E esse livro apareceu lá como opção para mim e eu achei bastante interessante. Ele é realmente grande. Vou demorar aí um tempinho para ler. Ele tem mais de 400, ele tem 515, 16, 17, 517 páginas. Ele tem umas ilustrações aqui no meio. Mas são poucas páginas de ilustração, mas está bem interessante. Folha amarelado, que facilita bastante a leitura. A diagramação tá boa, mas claramente ocupa uma parte significativa da página, então é um livro realmente grande. O autor é esse nome que eu não vou pronunciar aqui. E aí, lendo aqui um pouco sobre o livro para vocês, que diz assim, atrás, o retrato de um mundo à beira da aniquilação e uma nova e perturbadora interpretação do colapso da civilização judaica europeia antes do violento ataque da Alemanha nazista que culminou no Holocausto. Então, esse livro parece falar um pouco sobre a questão da história dos judeus na Europa, ali antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Quais foram, acredito que o que o livro está desenhando é um pouco do retrato dos judeus ali na Europa no início do século XX, né, 1900 e pouco, né, já que a guerra oficialmente foi de 39 a 45, e aí como ele está colocando que é na iminência do extermínio, deve ser mais próximo ali dos anos 30, mas não sei, vamos descobrir aqui a leitura, com a leitura. Eu vou ler agora a parte toda de trás, para quem tiver interesse em saber um pouco mais da história, que diz assim: quando a Europa da década de 30 avançava em direção à Segunda Guerra Mundial, os judeus do continente enfrentavam uma crise existencial que era tanto o resultado de uma decadência interna quanto de um ataque externo. O problema não era apenas o nazismo. Para os judeus, a maior parte da Europa estava sendo transformada em um imenso campo de concentração. Ao contrário da maioria dos relatos, este livro se concentra nos próprios judeus e não em seus perseguidores, e demonstra que, ao contrário do que se acreditava até agora, em termos historiográficos, havia uma crescente conscientização da parte dos judeus de que eles se encontravam à beira de um abismo. Na iminência do extermínio, recapitula as tristezas e as glórias da última fase da história de 2000 anos dos judeus europeus. Mostra as suas esperanças e ansiedades, relações sociais e criatividade intelectual, valores e instituições, música, literatura e arte, tudo o que tornava a vida significativa e suportável para eles. Aí fala o nome do autor, introduz um conjunto cosmopolita de personagens: líderes políticos, boxeadores, rabinos, sionistas, donas de casa, empresários, mendigos, comediantes e crianças sem futuro. A amplitude geográfica é enorme, de Vilna, Jerusalém do Norte, a Amsterdã, Viena, Varsóvia e Paris, abarcando os estivadores de Salônica, que falavam o judeu espanhol, e as fazendas coletivas de língua Yiddish da Ucrânia e Crimeia soviéticas. Baseado em uma vasta pesquisa, escrito com paixão e empatia e pontuado por um espírito sutil, esse livro transmite uma imagem vívida e verdadeira aos judeus europeus na sua hora final. Então tem uma perspectiva muito interessante para mim, que é de pensar a visão dos judeus, né, de pensar como eles se viam naquele momento ali onde as coisas estavam de fato culminando
numa atrocidade, né? Assim, eles entendiam que o cenário estava mudando significativamente, porque atualmente eu li um pouco sobre os líderes do alto escalão, né? Do Terceiro Reich, falando sobre, na verdade, os filhos dele, né? O depoimento dos filhos dos líderes do Terceiro Reich, qual era a visão que eles tinham desses pais, mas todos nazistas, né? E aqui é a perspectiva de pensar os judeus, como é que os judeus se viam naquele momento da história que estava prestes a culminar no Holocausto, né? Bem interessante. Enfim, acompanhe aí que logo mais esse livro deve aparecer como leitura realizada. E é isso, valeu, Historicotrix.